A noite de 14 de março. A gente estava num evento organizado pelo Mandato. Jovens negras movendo as estruturas. A gente desceu, era um sobrado, a gente desceu, entrou no carro. Eu peguei carona, como eu sempre fazia, porque nós éramos vizinhas de bairro. Então era muito comum que eu estivesse com ela na volta para casa. E a Marielle ia entrar na frente, como sempre, e do nada ela falou, vou atrás com você. E a gente saiu dali. E a gente estava ali com foco muito voltado pro celular, bem distraídas com a rua, né? E aí estavam chegando aquelas mensagens todas de casa, né? Que sempre vão chegando na hora que tô voltando. Ela avisava a Mônica, eu avisava meu marido. Teve um momento em que eu olhei para fora meio que para saber exatamente onde eu estava. E aí, do nada, eu ouvi uma rajada de metralhadora. Foi isso. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite, no centro do Rio de Janeiro. Quem matou Marielle? Quero dizer que foi uma covardia, que a gente precisa que isso acabe. A investigação no caso Marielle está chegando na sua etapa final e eu acredito que em breve nós vamos ter resultados. O que deixa mais triste mesmo é esse silêncio que a gente está vivendo hoje, né? São quase 4 meses, é muito tempo. Oito meses depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal entrou no caso. O secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, afirmou que Marielle Franco foi morta por milicianos. 11 meses depois, as autoridades não deram qualquer resposta sobre essas denúncias de negligências. Marielle! 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 Eu liguei para Marielle e aí, quando eu entrei em casa, eu mandei uma mensagem para ela. Entrei. E ela não respondeu. Mas aí passou 20 minutos e a Marielle não chegou. Então, assim, já estava um atraso bem grande. Aí depois que eu liguei a segunda e ela não atendeu, eu comecei a ligar 1 milhão de vezes seguidas. E aí entrou a ligação de uma amiga, que era minha amiga também, mas era mais amiga da Marielle, então não era uma pessoa que tinha o hábito de me ligar. E atendi perguntando, cadê a Marielle? Aí ela falou assim, olha, tem uma amiga no portão, você precisa ir lá. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, aconteceu. Aí eu, na hora, larguei o telefone, fui correndo até o portão e ela só olhou pra mim e falou, você precisa ser forte. Balearam o carro da Marielle, balearam o carro da Marielle. E eu falei, mas como assim? Eu tomei um baque gigantesco. Ele falou, não sei, eu acho que ela passou no meio de um tiroteio e acertaram o carro da Marielle. E eu falei, onde é que está o carro, onde é que foi isso? E já comecei a me arrumar para ir para lá. Daqui a pouco o telefone acendendo direto a luz. Acendendo. Aí uma amiga, ela, oi, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá tua mãe? Tá tudo bem? E sua irmã? Eu falei, tá bem, acabei de falar com ela. Ela, amiga, acho que não. Eu acabei de ver, entrar no G1 e tem uma foto de capa da Marielle dizendo umas coisas aqui esquisitas, eu não tenho certeza. Aí eu falei, tá dizendo o quê? Aí ela, não, entra você, que eu não tenho coragem de falar. Só que aí eu botei no Viva Voz e fui entrar pra ver. Um ex-namorado meu me liga. E aí ele assim, pô, Lu, tá tudo bem?
cara, não sei se eu sou a primeira pessoa que vai te falar isso, mas eu acho que eu preciso te falar. Tô falando que mataram sua mãe. Tipo assim, ele foi muito direto, assim. Aí eu falei assim, não, cara, não é possível, eu acabei de falar com ela. Eu saí disparado em direção à prefeitura, e a gente falando no telefone, e cadê a Marielle? Né, onde é que ela tá? E aí ele me diz no carro assim, ela tá dentro do carro. Aí nisso eu saio correndo, minha tia tava no quarto de cima. Quando eu subo a escada, ela já tá no telefone com a amiga dela, falando. E eu falei assim, putz, é verdade. Aí quando ela desce, eu tô me debatendo assim no chão, gritando. Quando ele fala que ela tá dentro do carro, eu na hora gelei. Porque ninguém tem o carro baleado e fica dentro do carro, a não ser que tenha sido atingido. E quando ele fala, eu entro em desespero, né? E aí eu pergunto para ele, e isso eu dirigindo, uma loucura, né? E aí eu pergunto para ele, eu falei assim, ela tá morta? E aí o Marcelo Salles falou, tá. Né? O pessoal vai lá para casa, minha madrinha, meu padrinho, minhas amigas que se formaram comigo vão para minha casa também, alguns amigos da minha avó. Minha avó fica muito mal. Confesso que naquele dia eu achei que eu ia perder as duas. Tanto dela chorar. Eu sempre falo assim, vó, por favor, fica calma que eu não posso perder as duas no mesmo dia. Enfim, aí minha tia vai no local, volta, fala que era verdade mesmo, todo mundo, a gente vai dormir, todo mundo meio sem acreditar, assim. Eu não nem dormia, assim, eu não consegui dormir. Eu cochilei acho que meia hora e chovia muito, ventava. Enfim, acho que foi isso. E aí eu desmaiei, tipo, tenho lembranças muito tempo depois, eu já estava em casa, assim. Que aí é desesperador, né? Porque quando eu acordei já tinham vários amigos, a família, já estava todo mundo dentro de casa e aquilo vai tomando um formato de realidade, né? E aí quando a gente chega no velório no dia seguinte, ninguém dorme naquela noite, há uma multidão, né, na Câmara de Vereadores, uma multidão. Não tinha a menor condição de organizar aquela multidão, mas aquela multidão se auto-organiza, né? Eu lembro perfeitamente que quando o caixão chegou, a gente tem que levar o caixão do carro até dentro da Câmara e a multidão abre um caminho, né? Então aquilo foi, sem dúvida alguma, uma imagem muito forte do que a gente perdeu, mas do que a gente tem que fazer também, né? O chamado legado que a Marielle deixa, acho que fica muito claro. We begin tonight in Latin America's largest country, Brazil, where people are demanding justice for a slain politician. The murder of Marielle Franco has drawn thousands of people out onto the streets of Rio. The assassination of a city councillor in Rio de Janeiro, a woman who embodied a new kind of politics on behalf of the country's poor. È morta così Marielle Franco, consigliera municipale e militante per i diritti umani. L'émotion restait forte ce vendredi au Brésil, 2 jours après l'assassinat de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco. Elle était l'un des symboles de la lutte contre les violences policières. The 38-year-old councillor has become a voice for gay and black rights, as well as fighting against police violence in poor areas of the city. A gente falava, assim, bem quando aconteceu, assim, nos primeiros meses, eu comentava com a minha tia, assim, tia, os caras que fizeram isso, eles mesmo não tinham noção de que isso que ia repercutir nesse nível, sabe? A Marielle virou um mártir, assim, né? Virou um símbolo. A gente andar na Flip e ter Marielle, Martin Luther King, Angela Davis, todo mundo, assim, tipo, comparado numa camiseta. E essa repercussão dá orgulho, assim, tipo, acalentava um pouco a gente, receber tanta homenagem, tanta coisa. Eu tive noção
acho que foi no domingo seguinte, que foi quando a gente foi no show da Katy Perry. Eu conheci ela, conversei com ela, subi no palco, tinha a foto dela, eu falei, caraca, isso é muito maior do que acho que qualquer pessoa esperava, assim. Rio, this next song is for you. It's for you. It doesn't matter where you live, where you come from. If you come from the favelas, or if you come from the very nice part. Unconditional, unconditional. Tem uma coisa que todo mundo fala, e é verdade, assim, a gente sempre sabe, sempre lembra da primeira vez que viu a Marielle. Isso era uma coisa sobre a qual a gente já falava isso antes de acontecer tudo. A gente sempre lembra a primeira vez que viu Marielle, né? E eu me lembro bem dela, assim, levantando em algum momento, eu falei, eu acho que aquela é a Marielle. Porque a Marielle chegava muito chegando, sabe? Ela tinha uma coisa muito solar, assim. A Marielle chegava no ambiente, você sabia que a Marielle estava chegando. Eu cresci com essa imagem da Marielle de ser uma mulher forte, batalhadora, de ter 3 empregos, um estudo. Sim, os momentos mais importantes da minha vida, como, por exemplo, o nascimento da minha filha. Ela estava do meu lado. E eu sempre me inspirei muito na Marielle, porque ela tinha uma frase que ela falava, você não precisa errar para aprender, você pode aprender com os meus erros, eu sou mais velha. Ah, filha única, né? Então você imagina aquela mimação, mas ela era muito dura assim comigo. Acho que dura com ela mesmo também. Mas era uma relação muito de parceria também. Carinha. Bem bonita. Sem choro e vela. Bom, Marielle no trabalho era muito diferente, inclusive, da relação dela em casa, assim. Ela era muito enérgica, né? Ela tinha um posicionamento muito firme e tinha muita convicção nas coisas que acreditava e da forma como se colocava para a luta, né? Não é pouca coisa falar que o lugar de mulher é onde ela quiser ou lugar de mulher na política. A gente tem que sair do que já daqui a pouco vira jargão ou vira palavra fácil. Que em casa ela tinha mais a postura do se deixar ser acolhida, do não resolver tantos problemas, sabe? Porque até na vida pessoal dela para fora, com os amigos, ela era aquela amiga que todo mundo sabia que podia ligar de madrugada. E dentro de casa tinha muita cumplicidade, muita parceria. Porque quando a gente morava com a minha avó, ela trabalhava em três lugares, eu acho. Então eu passava muito tempo com a minha avó. Tipo, eu via minha mãe de manhã e de noite, quando eu ia dormir. Mas eu consegui acompanhar ela bastante, assim, no ano que ela se candidatou. Fala, galera, meu nome é Luiara, eu tenho 17 anos, sou filha da Marielle e vim aqui dar meu apoio para essa campanha linda que a gente está fazendo nas ruas e nas redes e relembrar as pessoas que representatividade importa sim e a gente precisa de mulheres e de principalmente mulheres negras ocupando os lugares na política. Eu levei um susto quando ela falou da campanha, né, que ela se colocaria como candidata para vereadora na cidade. Assim, foi um baque, eu falei, como assim? Eu estava surpresa com aquela decisão, mas de fato a Marielle ela despontou ali num movimento que começa em 2013, um movimento forte de mulheres no Rio de Janeiro,
ela começou a se colocar como uma liderança também nesse espaço da discussão de gênero. E aí, em 2016, ela já era tida como uma candidata natural, assim. Não só por estar ao lado dela também, que era incrível, né? Poder vivenciar de perto, ser uma testemunha do que seria esse mandato, era muito empolgante. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. E tem uma coisa que é muito particular e muito especial na história da Marielle, porque ela tinha, no próprio corpo e na construção de história de vida dela, representado ali todas as pautas de luta que ela acreditava, né? Era uma defensora de direitos humanos, mulher favelada, negra, lésbica, enfim. Ela entendia, né, na construção de vida dela e no corpo dela, todos os tipos de enfrentamentos de preconceito que essa sociedade tem com essa população que ela estava ali representando. E aí a gente sentou na mesa, né, na minha sala, ela falou, tem um negócio importante para te falar. Aí ela falou assim, vou largar você. Aí eu falei, hã? Que vai me largar aqui? Tá maluca? Você não sabe viver sem mim, você sabe disso. E aí, porque eram 10 anos juntos, né? E a gente fez muita coisa junto. E aí ela falou, tá tendo uma conversa importante para eu ser candidata a vereadora, né? E aí eu já sabia, óbvio que eu já sabia que as conversas estavam acontecendo. Eu não falei nada com ela, esperei o momento dela me dizer. Eu acho que esse era o movimento que tinha que ser dela. É claro que eu queria que ela fosse, ela estava absolutamente pronta, né? E eu falei isso para ela, assim, foi uma frase, eu não quero nunca me arrepender disso, né? Mas eu falei para ela, falei, olha, você está pronta, né? Vai voar sozinha porque você está pronta, vai embora. Vai voar, vai ser feliz, vai fazer o que você sabe fazer. Aí ela falou, mas eu tô com medo. Não conta para ninguém, porque eu não sou de mulher de ninguém saber que eu tô com medo, só você. E aí a gente fez a campanha e foi assim, uma das campanhas mais bonitas que o Rio de Janeiro tem notícias até hoje. Foi uma campanha que nos primeiros cenários os mais otimistas falavam que se a Marielle tivesse 5.000 votos já ia ser lindo. E aí a gente fez uma campanha com muita militância e foi crescendo demais. E no final das contas, já no caminho, no dia da apuração, no meio do caminho a Marielle já tinha 16.000 votos, assim, já tinha superado a expectativa dos mais otimistas. E aí termina com 46.502 votos, né? Tipo, sendo a segunda mulher mais votada no Brasil e a quinta pessoa mais votada na cidade do Rio de Janeiro. Alô, galera! Vai ser desse jeito. A cidade tá pulsando para um lugar mais inclusivo, menos desigual, mais firme. E é assim que a gente faz. A gente fez política com afeto e o resultado é esse aqui. Essa praça tá lotada. E é assim que será o mandato. Vai ter negra, mulher e favelada sim na Câmara Municipal para dar resposta. Agradecer a presença da militância. Agradecer a presença aí da militância. Vamos juntos e juntas nessa construção coletiva, de um acordo, numa coletividade que a gente tem feito, uma construção que vem diante, né? O Eu Sou Porque Nós Somos. É isso. Obrigada. Vamos junto. Qual é a responsabilidade que esta bancada tem com relação à retirada de direitos e não apenas a dizer que cuida das pessoas? Eu vou ficar aqui 4 anos batendo nessa tecla, porque isso não pode ser apenas slogan, tem que ser responsabilidade pública. Alô, galera, direto aqui na Câmara Municipal. Felizmente a gente encontrou aí com uma galera nos blocos, mandando um recado aí com o nosso leque da Comissão da Mulher, da campanha contra o assédio.
A informação sobre a morte da Marielle começou a circular pouco antes das 9 da noite, mais ou menos, em rede social, ainda muito desencontrado. E de imediato a gente começou a tentar uma apuração ainda pela redação, algumas pessoas, e corremos para o local, né? Fomos um dos primeiros veículos a chegar, ainda não tinha uma dimensão do que estava acontecendo. A informação que a gente acreditava ter era de que a Marielle teria sido morta numa tentativa de assalto, num roubo, mas já chegando ao local, isso já começou a ficar muito estranho, porque primeiro que eram muitos tiros, né, no carro, os policiais relatando, se não me engano, 13 marcas de tiros naquele primeiro momento no carro, e as testemunhas que a gente conseguiu ouvir naquele primeiro instante, dizendo que foram muitos tiros em sequência, aparentando ser de uma arma só, não parecia ser uma troca de tiros, e tudo isso foi reforçando desde aquele primeiro momento, minutos, 1 hora depois do crime, que de fato a Marielle tinha sido executada. A gente consegue publicar uma primeira matéria já com esse indício, pouco tempo depois, já apontando para esse caminho que depois acabaria sendo reforçado pelas investigações, né? O crime da Marielle é um crime de muitas dúvidas e poucas certezas, né? Uma dessas poucas certezas foi praticada por profissionais altamente qualificados, por vários motivos. O uso do carro clonado, né, uma característica típica desses profissionais, com vidro insulfilmado, uma campana muito bem feita, porque eles não se mexeram dentro do carro. Eles não saem do carro, eles sabiam que ele tinha uma câmera. Eles sabiam perfeitamente onde tinha câmera e onde não tinha câmera. Então eles planejaram aquele crime. Eles foram antes naquele lugar. Eles fizeram antes aquele roteiro. Eles sabiam que naquele lugar onde a Marielle foi assassinada não tinha câmera. Eles não usam telefone. Então, assim, tem muita coisa muito bem planejada. Não é amador que faz isso. Os tiros dados são tiros de um profissional, de um exímio atirador. Ele atira em movimento, eles não saem do carro. Os tiros são todos compactos, né? O Anderson morre porque está na direção da Marielle, porque o tiro é dado em diagonal. Eles esperam a Marielle entrar no carro, saber onde ela estava sentada. Por isso que a gente não pode. Não é um crime de uma vingança. Ela não foi morta por uma bala perdida. Ela não foi morta por um assalto. Foi uma morte planejada por um grupo político. A gente tem que saber quem é. E muito provavelmente são profissionais que matam a soldo já com alguma experiência. E quem contrata esse tipo de profissional hoje no Rio de Janeiro, eu diria até no Brasil, ou é a contravenção ou é a milícia. Daí a polícia, desde o primeiro momento, já relacionar os atiradores à milícia e também à contravenção. Assim, agora, as certezas vão parando por aí, né? Porque até hoje a polícia não encontrou uma motivação concreta, uma motivação sólida. É muito angustiante que a gente esteja há praticamente 1 ano do assassinato e as investigações não tenham entregue um resultado razoável, assim. É vergonhoso, sabe, é triste demais. Até porque quando você não sabe de onde veio, você não sabe do que você se protege. Existem 3 investigações em paralelo sobre o caso Marielle. A primeira delas, desde o primeiro momento, Delegacia de Homicídios da Capital, né? O delegado Gineton Lage, titular do caso, assumiu 3 dias depois, ou seja, já perdeu o local do crime, né? Quando se sabe que a leitura desse local é fundamental para a solução do crime. E aí a delegacia foi seguindo, trabalhando com algumas hipóteses, investindo mais em umas do que em outras, até que, em agosto, o Ministério Público fez uma mudança e o promotor titular do caso deixou o caso, sendo que assumiu no seu lugar uma promotora jovem que pediu auxílio ao Grupo Especial de Investigação de Crime Organizado do Ministério Público do Estado, o GAECO. O Ministério Público praticamente conduziu uma investigação paralela, trabalhando com outras hipóteses para além daquelas que a polícia estava investigando, né? E logo depois, por conta de uma denúncia grave de um miliciano que está preso em unidade federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, pediu à Polícia Federal que abrisse uma terceira investigação, essa conduzida pela própria Polícia Federal,
e com foco na investigação da DH, para buscar possíveis obstáculos, possível boicote à investigação da DH. Então hoje, quase um ano depois, a gente pode dizer que existem 3 investigações em andamento sobre o caso Marielle. Já tinha se passado muito tempo para que não tivesse resultado nenhum. Então vinha um sentimento de indignação e de medo de falar, será que isso vai ficar sem resposta? E aí eu passei a dedicar a minha vida para que isso não fique sem resposta. E comecei a acompanhar as investigações por muitos viés, para estar acompanhando de perto e, sobretudo, mergulhada numa campanha de justiça para que a gente não perdesse o fôlego e não tirasse a Marielle de pauta em nenhum momento, porque a gente sabe que num país como o Brasil a gente precisa ter um crime como esse repercutindo o tempo inteiro para que a gente não tenha uma resposta qualquer a fim de silenciar isso ou fique sem resposta nenhuma. Eu até gosto muito de frisar assim, não há normalidade possível. Assassinaram Marielle Franco no Rio de Janeiro, às 9 horas da noite, do lado da prefeitura, embaixo de uma câmera que foi desligada, com uma intervenção federal, militarizada. Então, assim, não há normalidade. Eu só não quero que alguém seja preso sem ter feito algo sobre a Marielle. O que eu não quero é bucha. Se a Polícia Civil do Rio de Janeiro não descobrir quem verdadeiramente matou, por que matou, quem mandou matar, isso significa que o Rio de Janeiro é um lugar onde um determinado grupo político, se for contrariado, ele pode eliminar uma pessoa. Pode ser uma jornalista, pode ser uma juíza, como já foi, pode ser uma parlamentar, pode ser um promotor, pode ser um juiz. Qualquer um. Por isso que o crime contra a Marielle é um crime contra a democracia. Por isso não é possível a gente imaginar que ele não vai ser solucionado. Pra mim parece que ela vai chegar em casa a qualquer momento, assim, que ela vai chegar. Eu tenho um quadro do rosto dela no meu quarto, assim, na minha cama, em cima da minha cama. Que pra quando às vezes eu tô me arrumando, eu olho o quadro, pra mim parece que ela vai chegar e falar assim, querida, isso aí é mentira. Isso aqui é só pra você lembrar de mim, mas daqui a pouco eu tô aí, sabe? É muito diferente agora. É isso, tem umas coisas assim bem engraçadas na vida da Marielle. Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto bem interessante, porque é uma estante bem simples, né? E é meus livros de direito, entendeu? E ela, isso aqui é de uma coleção, não tem nada a ver com ela, mas ela está aqui, entendeu? Muito focada nisso que ela pretendia e conseguiu ficar até o dia que foi tirada da gente, né? Lendo, entendeu? Com esse sorriso largo, você vê que é um sorriso largo de criança, mas é a mesma coisa que a gente vê hoje, né, nas fotos natural dela, né, de se sentir poderosa, né? A maneira que ela senta, o jeito que ela se impõe nessas fotos é como se fosse uma criança bem poderosa mesmo, né? Dona do pedaço que só tinha ela. Então é isso. É essa a história da Marielle que inicia logo, né, bem pequena, mas com, entendeu? Com muita vontade, com aquela propriedade de uma menina, parece até já tem uns 10 anos, né? Você olha para a foto dela, é uma criança que faz as poses, umas coisas que criança bem mais velha do que ela, mas e sempre voltada para os livros, né? O negócio dela é tirar perto dos livros. Dessa criaturinha, né, que nos deixa assim tão precocemente, e trouxe tanta alegria, né? Principalmente nessa época que era sozinha. Muita saudade. Muita tristeza de ver a gente lutar, criar e, infelizmente, passar por o que a gente está passando hoje. Né, por uma verdadeira atrocidade que fizeram com a minha filha, mas resistindo, né? Vamos resistir sempre. É difícil você ver alguém da sua família, do seu sangue, alguém que você ama, alguém que você se inspirou, que você respeita, hoje sendo usada de marketing, como se fosse um produto comercial. Mas a repercussão no geral, de quando as pessoas reconhecem um trabalho, quando tem, por exemplo,
mães de policiais que procuram a minha mãe para falar, poxa, sua filha veio aqui, trabalhou com a gente, ajudou a gente, isso ninguém comenta. As pessoas confundem muito o que é, né, ser uma defensora dos direitos humanos. Olha, não é só triste, né, ter que lidar com esse tipo de discurso de que defensor de direitos humanos defende bandido. E nenhuma vida vale mais do que a outra. Todas as vidas importam. Marielle defendia isso, inclusive, porque ela atendia na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, a mãe do policial que foi assassinado durante seu serviço e a mãe do traficante que foi também executado enquanto estava no tráfico. Eu sou porque nós somos. Eu sou defensora dos direitos humanos porque nós somos vida. O que se esperava com o assassinato da Marielle não aconteceu. Né? Acho que tentaram silenciar a Marielle o que ela representava e o efeito foi totalmente inverso. Assim. E é o que faz dar continuidade a essa luta, é ver que quando as pessoas dizem que Marielle vive, é porque essas pessoas acreditam que essa sociedade pode sim ser diferente, pode sim vir a se tornar a sociedade que a Marielle defendia, acreditava, lutava, pela qual eu sigo lutando. Não interromperam, não vão interromper a Marielle. Ela segue aí viva dentro de muitas Marielles que surgem. Mas não tem ninguém cuidando dos meus pais e da minha sobrinha. Então quem cuida desse pessoal? Quem cuida dessa pessoa que toma um baque desse emocional, que sofre uma queda dessa dentro de um estado violento como o Rio? Então, minha mãe não vai ter outra filha, meu pai também não, e a Leara não vai ter outra mãe. Então, todo mundo pode reconstruir suas vidas. Eu não vou ter outra irmã. Brasil cheio.